pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer hoje esse tema que eu postei recentemente, que é sobre a quebra da dormência no autismo, né? Bom, pessoal, o que seria essa queda de dormência, né? Para as pessoas que não estão iniciados no assunto, né? Para as pessoas que não têm a mínima noção do que seja uma dormência, a dormência ela é um estado, né, em que uma semente, né, digamos, uma semente de uma árvore, ela fica um período incubada, né? Tem um período de incubação ali do embrião, e ela precisa de um despertar para ela poder germinar, né? Seria uma quebra de dormência, seria um despertamento para que o embrião começasse a se desenvolver, né? E o despertamento, às vezes, ele é uma queda de uma árvore, ele é uma queda, ou um impacto de um local compacto, né? Com um local compacto. Às vezes, essa quebra de dormência ela vai passar pelo sistema digestório de um animal que vai comer a semente e passar pelo sistema digestório, né? Digestivo dele. Enfim, existem várias quebras de dormência, né? Mas o que a gente precisa entender é que nada mais é do que um estado em que o ser estava dormente, né? Estava dormindo, e ele passa depois dessa quebra, ele passa a ter um período de ação e de desenvolvimento, né? Para um determinado fim específico, né? Seja um desenvolvimento de crescimento, como da planta, ou seja um desenvolvimento para uma determinada área de conhecimento, uma determinada disciplina, uma determinada instrução, no caso do ser humano, né? Então, com o autista, né, muita coisa fica dormente, né? Porque se já automaticamente nós sabemos, né? Automaticamente ele não fecha o contrato social, né? Então tem bastante coisa aí que fica dormente. A questão é como quebrar essa dormência, né? Como entender as coisas que estão dormentes, né? Como entender aquilo que ele precisa começar a se desenvolver, como entender o que acontece depois da quebra de dormência, né? E como entender o modo e a maneira e como fazer essa quebra de dormência, né? Então tem muita coisa aí, né? Muita coisa que acontece ali no universo autista que às vezes a gente nem se passa pela nossa cabeça que tem tudo isso, né? E pessoas que têm caso de autismo caso de autismo no lar, acaba ficando perdidinha a pessoa, porque ela nem sabe que tem tudo isso no autismo, né? Por isso que eu falo para vocês que é muito importante a gente ter um canal de referência como o canal Frater, por exemplo, né? Tem diversos canais, mas você ter um canal de referência para você estar sempre por dentro do assunto, porque o autismo ele é que nem a nossa rotina diária de assistir televisão. Você vai assistir televisão, se alguém perguntar para você que novela que está passando às 18 horas, você vai lá e pumba, você sabe, né?
que novela que tá passando às 19? Você vai lá e fala. Que hora que é o Jornal Nacional? Você vai lá e fala. Então você já sabe, você já está por dentro daquele assunto. Com o autismo é a mesma coisa, você precisa estar por dentro do universo ali autista para ir se munindo, né, de informações, né? Então é muito importante você ter um canal, estar inscrito num canal, né? E clicar no sininho para receber notificações do canal periódicas, constantes, para que você possa sempre se munir de vários assuntos, né? Correlacionados. Então, pessoal, a grande questão aí, né, se a gente tomar pelo ponto de vista, né, da dormência, qual seria a ideia de uma terapia ABA? Exatamente quebrar a dormência, né, para que o autista comece a se conectar com uma disciplina, um assunto, né, um desenvolvimento, e ele consiga chegar e alcançar patamares muito elevados em um determinado desenvolvimento, né? Seria basicamente isso. Só que como eu coloquei aqui para vocês, eu abri o leque para vocês, vocês percebem que tem muitas coisas, não é só você quebrar a dormência e ponto final, né? Isso precisa ter um controle, isso precisa ser controlado. Por que que isso precisa ser controlado, né? Porque agora eu estou recentemente com um tema na comunidade do canal Frater, que é o tema, não sei se vocês perceberam, se o autista ele pode se tornar uma pessoa gulosa. Olha só, como tem tudo a ver com esse tema, né? Porque se você quebra uma dormência de seletividade, por exemplo, né, o autista ele tem 3 alimentos que ele come. E você gostaria de inserir, por exemplo, a beterraba, que é um alimento diferente que ele não comia beterraba. Então você vai quebrar essa dormência, ou seja, você vai introduzir a beterraba na alimentação do autista, mas de que forma? Você vai tentar diversas técnicas para que ele conheça essa beterraba. É que nem aquela questão da árvore da vida, né? Deus falou assim para Adão e para Eva, né? Não, vocês podem passear aqui pelo jardim do Éden, mas vocês não podem comer daquela árvore ali, daquele fruto. Porque se você comer, você vai ter noção da ciência do bem e do mal, né? É mais ou menos isso, né? Só para vocês terem uma ideia desse intertexto. É mais ou menos isso. Se você nunca comeu beterraba, você não tem como ter vontade de comer beterraba porque você não sabe o gosto, né? O seu cérebro ele não vai emitir sinapses para você, para cobrar você daquele alimento, para dizer para você, olha, o que você acha da gente comer beterraba hoje e tal, né? Mas não, se você não conhece, eu sempre comento com a minha mãe sobre isso, né? Eu falo que na nossa família a gente gosta muito do queijo gorgonzola, né? E dependendo da pessoa que está do nosso lado acompanhando ali a nossa rotina, a pessoa fala, nossa, que queijo fedido, né? Que queijo horrível, um queijo que tem fungado e tal, né? E tem pessoas que não têm o costume. Por quê? Porque nós quebramos a dormência, né, do sabor, quebramos a dormência assim, do conhecimento dessa iguaria. Então o nosso organismo ele se adaptou, né, e ele passou, né, a cultuar essa iguaria que é, né, o queijo gorgonzola, né? Agora, para muitas pessoas isso está muito distante, né? Agora, o que, que pode acontecer? Quando você quebra uma dormência, o seu cérebro, se você tem várias opções, é uma coisa, né? Se você tem, por exemplo, 30 tipos de alimento, então muito provavelmente, ao quebrar a dormência, o seu cérebro não vai falar para você imediatamente, olha, coma aquele alimento constantemente, né? Você vai comer uma hora ou outra, ele vai pensar, ele vai considerar, né? Ele vai promover o pensamento e considerar para você ter uma opção a mais e tal. Mas quando você tem um repertório menor, uma seletividade menor de alimento e você inseriu mais um, a chance de você desenvolver um hiperfoco, se esse alimento for mais gostoso do que os 3 que você comia, é muito grande. Então você pode despertar aí, por exemplo, uma quebra de dormência e despertar aí um sentimento de
um desenvolvimento de gula. Por quê? Porque esse alimento, de repente, que você está quebrando a dormência no autista, pode ser para ele muito melhor do que, por exemplo, aqueles três que ele comia. Eu não estou aqui querendo dizer que não é interessante a quebra de dormência, mas a quebra de dormência ela precisa ter um controle, né? Ela precisa ter um estabelecimento. Como, por exemplo, se você vai quebrar a dormência só inserindo o arroz, né? Se o autista gostar muito desse arroz, o que vai acontecer? O arroz é fácil de fazer e ele vai comer muito arroz, né? É o que acontece hoje, né, com o Raonic. Ele come bastante arroz, né? Porque houve a quebra de dormência do arroz, então ele conhece esse alimento. E quando você faz de um jeito bem temperado, bem gostoso, né? Ele ainda cheira no prato, né? Para sentir aquele cheirinho, para poder diferenciar dos demais que ele já come, que tem o, a odorização lá, toda a questão do glutamato monossódico, das coisas que a indústria põe, né? E você pega de repente uma coisa natural e ele tem aquilo como né, uma coisa muito, como se fosse um pote de ouro, né? Uma coisa muito rica para ele. Aí eu comentei aqui na comunidade de um conhecimento bem milenar que nós temos, que é a questão do Shabá judaico, né? Que é aquela coisa de cultuar o sábado, né? O judeu, ele tem um estudo que é chamado um estudo da Torá, né? Que é um estudo muito bonito que eles têm, né? Inclusive eu estou seguindo agora dois rabinos, né? Que promovem esse estudo de Torá. Estou conhecendo muita coisa sobre o judaísmo. Também o motivo pelo qual estou estudando o judaísmo é porque o Raoni, que eu tenho percebido que ele deu uma inclinada para a comunicação hebraica, né? Comunicação hebraica, aramaica ou árabe, né? Ele tem uma inclinação para esse tipo de linguagem, né? Uma linguagem mais do Oriente, né? E isso despertou em mim, né? Que eu estude a parte hebraica, né? Eu fiquei muito curioso por essa cultura. E eu tenho percebido assim que essa questão do Shabá é muito parecida com essa quebra de dormência, porque em nenhum momento, né, de segunda até sexta-feira, aliás, de domingo até sexta-feira, o judeu ele come desmoderadamente, né? Ele come assim, sem, sem regramento ou sem nenhum tipo de controle, né? Inclusive na Torá é dito para eles que você não pode comer com gula, né? Você tem que comer moderadamente, né? Então eles têm o controle de tudo. Aí quando chega no sábado, eles promovem aquela guarda do sábado, né? Que eles fazem o jejum e não podem trabalhar. Então quando passa esse período do jejum, parece que eles podem fazer um banquete para eles se fartar, né? Porque teve a fartura porque eles conseguiram ali guardar aquele sábado, né? E fazer aquele cultuamento, né? Então é muito parecida essa quebra de dormência, porque o autista ele fica, né? É a mesma coisa, ele fica constantemente fazendo uma coisa, né? Ou poucas coisas. De repente você quebra essa dormência de alimentação para uma determinada coisa que ele desconhecia ou que ele não podia por uma questão regrática dele, né? Porque a questão do autista que as pessoas não percebem é que tem muita coisa que ele não sabe, mas tem muita coisa também que ele não quer, né? Então tem pessoas que acham que o autista ele é ignorante para várias coisas ou ele é inocente para várias coisas, né? Eu tenho uma colega minha que às vezes ela olha assim para mim, aí ao invés de ela falar eu, né, porque ela deve me achar muito inocente, ela fala assim vocês, né? Vocês são muito inocentes, mas dá para perceber que ela está falando por conta dela saber
que eu tenho o autismo leve, né? Mas o que ela não sabe, o que ela peca muito é que o autista, ele sabe de bastante coisa que às vezes as pessoas acham que não, né? Então ele não é inocente para diversas coisas, né? Às vezes ele acompanha aquela coisa, mas ele simplesmente não se mistura, ou ele não toca naquele assunto, né? Ou ele simplesmente ignora. Mas muita coisa não passa despercebido pelo autista, tá? Ok, pessoal. Então essa quebra de dormência, ela funciona dessa forma, né? E a quebra de dormência, ela não é só para a questão do alimento, tá? Ela é a quebra de dormência também para um conhecimento diferente, tá? E que a gente vai acabar tratando mais para frente. Então, para vocês terem uma ideia, quando o repertório ele é baixo, né? E você tem ainda em contrapartida um grande espaçamento neuronal, conforme eu citei nos vídeos anteriores, né? Então a gente tem uma desproporcionalidade. Por que a gente tem a desproporcionalidade, né? Porque entenderia-se, tem muita pessoa que entende que quanto mais você tem um repertório vasto, mais você tem espaçamento. E não necessariamente, né? Que é aquela ideia que eu falei para vocês do computador. Às vezes a gente acha que a gente tendo vários terabytes de espaço de memória no computador significa que o computador vai ter um desempenho melhor. E às vezes a gente se engana, porque ele vai ter um espaçamento melhor a percorrer e muita coisa para fazer manutenção e backup dele mesmo, né? Isso significaria uma lentidão, né, em outro tipo de interpretação. Para ele próprio, ele tem super espaço e ele está tranquilo. Isso está sendo saudável para a vida útil dele mesmo. Mas, para o tempo-resposta das pessoas que aguardam um trabalho desse computador ou desse ser humano, né? Isso é uma demora, tá? Então, pessoal, essa quebra de dormência, ela serve não só, tá, para alimentos, tá? E ela tem que ser bem controlada. E a gente tem que saber as técnicas também, porque às vezes uma quebra de dormência, às vezes a gente acha que vai ser simples e não é, tá? Às vezes a gente vai forçar uma introdução alimentar e às vezes além do autista ele não querer, às vezes ele ainda se constrange e ele reprime mais ainda, né? Aí a gente teve um trabalho reverso, um desserviço, né? Isso pode acontecer também, tá? Porque às vezes o autista ele não está sem a noção daquele alimento e a gente está tentando fazer um trabalho iniciático de quebra de dormência, sendo que ele já tem aquela noção e aquele raciocínio já está bem determinado para ele. Então, se ele tiver um raciocínio bem determinado, um ponto de doutrinação autista, né, que depois eu vou acabar citando aqui no canal, ele já tem uma doutrinação com ele mesmo de que ele não quer aquele alimento. Então não significa que ele não conhece, tá? Então dá pra gente entender que quando a gente tenta a quebra, né, e a gente encontra uma resistência, isso significa que o conhecimento para o qual a gente está tentando promover a quebra de dormência, né, ele já tem o autista já tem uma noção. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse tema dentre os vários temas que eu tenho trazido para a comunidade do canal Frater. E espero que vocês não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho que tem aí do ladinho para vocês poderem também receber todas as notificações, né, as notificações aí dos novos temas. E para aqueles que acompanham os meus temas da comunidade do canal Frater, tenho diversos temas. É muito bom ter vários temas porque a gente fica, né, com bastante repertório, né, fica com o assunto em dia. Mas tem aquela questão que eu falo para vocês que os temas eles vão se aproximando, né, conforme vai conectando, né, um tema ao outro, né? Então às vezes eu preciso relembrar um vídeo anterior, né, para lembrar vocês de que o tema atual tem tudo a ver com aquele vídeo anterior que eu tinha falado que uma hora ia chegar nesse tema atual.
tá? Então os temas eles são super interligados, né? Então a quebra de dormência, a noção da quebra de dormência e o ponto de doutrinação que eu vou acabar falando mais para frente são aspectos interligados, né? Quando eu abrir o vídeo para falar para vocês sobre doutrinação, vocês vão se lembrar desse vídeo que eu falei sobre a queda de dormência e já dei a introdução sobre o ponto de doutrinamento do autista. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Então, peço encarecidamente para vocês, se puderem, fazer uma doação para esse número de Pix que está aí do lado, tá? Esse Pix é um CPF, o nome está aqui embaixo, né? É o nome que aparece. E o banco e agência do Itaú, tá? Que aparece. Podem fazer uma doação de qualquer quantia para ajudar o canal. E o canal Frater, se você quiser, tá? Ele faz aqui uma dedicatória para você, tá? Ele cita a sua doação, ou se você quiser manter essa doação sigilosa, a gente mantém ela sem citar, ok? Pessoal, também se você gostaria de ajudar de outras formas, doando alimentos ou roupas, né? Alimentos não perecíveis, ou de repente assinando o canal, fazendo parte do clube de membros do canal. Eu tenho 3 tipos de assinatura e você, além de ter acesso a conteúdos exclusivos que é só para assinantes, você também pode claramente, né, participar aqui como um formador de opiniões, tá, junto ao canal Fraco. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu aguardo vocês então na próxima gravação. Oh